Boa tarde, galerinha. Quanto tempo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Carecão. Aqui é onde o Free to Play nunca fica na mão, né? Como vocês podem ver, a continha tá andando, tá ficando bonitinha. Já tem uns bonequinhos novos, tem Suki platinado, né? Meu Ayako já tá quase platinado. Terminando o Xion finalmente, que eu não venho em conta nem a pau, né? Nosso amigo aqui que tomou buff, muito bom para controle de dano, ele ulta muito rápido, tá? Uma excelente estratégia aí para quem tem um time 2. Mas hoje o vídeo, né? Vamos falar desse rapaz aqui. Esse rapaz aqui que é o foco do nosso vídeo hoje, tá? Ele era um boneco que era farmável, né? Recebeu uma atualização na loja, onde vem nessa loja aqui, né? Comprar umas paradinhas aqui, inclusive, né? Gastar por gold, né? Eu sempre compro, sempre falo isso nos vídeos. Comprem tudo por gold. Gold, sempre comprem porque vale a pena, tá? Deixa eu ver. Aqui eu posso atualizar, depois eu vejo isso. Aqui tem a cópia do nosso amigo aqui, eu não preciso porque já está platinado, né? Eu comprei aqui as coisas de... Esse negócio aqui, né? Sangue de Deus, para poder upar a armadura, isso aqui é bom, né? Os demais aqui estão todos platinados, exceto o Isaac, mas eu acho que não vão fazer não. Eu quero terminar esse cara aqui, vou botar ele C9 e A30 para poder fazer os meus testes. Mas o que a gente tem que falar é sobre esse rapaz aqui, tá? Canão de Gêmeos. Ele é um boneco que foi muito superestimado no início, tá? Teve a primeira atualização da loja e ele entrou na loja para atualizar, né? Aí ele veio como uma quarta opção de farm. Vocês estão vendo que todos os bonecos custam 38 mil pontos de 12 casas, né? E ele custa 45 mil. Mais para frente, quando a Wanda tiver a boa vontade, inclusive, né, Wanda? Eu tô fazendo aqui um apelo, pedindo pelo amor de Deus, por obséquio, né? Que vocês atualizem as lojas como tá no chinês. Porque aí você vai incentivar o free to play a querer jogar o jogo e, consequentemente, gastar no jogo, tá? Não é só um cara que é muito casher que vai dar dinheiro para vocês, não. Eles vão ajudar vocês a manter a plataforma do jogo. Mas quem faz o jogo funcionar em termos são os free to play, porque senão daqui a pouco o jogo vai ficar uma coisa extremamente restrita, tá? E muita gente está terminando de jogar, está entregando conta, está vendendo conta, justamente por causa disso, porque não existe nada que o jogo acrescente, né, para a galera se animar. Existem milhões de atualizações do chinês, né, e pelo que eu vejo na relação dos banners aqui e tal, um intervalo de banner, vocês tentam colocar tudo de um jeito que fique mais ou menos parecido, só que infelizmente as atualizações que realmente nós estamos esperando, né, que é o Saga na loja, a Pandora, o Minos, né, um excelente counter de time 2 para GVG, entendeu? Vocês não colocam, então tipo assim, a galera tá meio de saco cheio, essa é a verdade. Eu conversei com alguns colegas meus, alguns criadores de conteúdo, inclusive alguns criadores até pararam de criar conteúdo por causa disso, porque não vê futuro no jogo, tá? Que existe uma administração melhor. Esse é um apelo que eu tô fazendo à empresa, tá? Porque eu gosto muito do jogo, gosto muito da saga dos Cavaleiros do Zodíaco, enfim. Mas eu espero que vocês entendam esse meu ponto de vista e eu acredito que todos os jogadores também vão, assim como eu, concordar com essa visão, tá? Mas vamos voltar a falar do Canon aqui. Então, galera, o Canon, ele era um boneco que sempre existiu na loja, teve atualização, né? Então ele sempre existiu na loja, a galera sempre focou no Saga Maligno, né? O Saga Maligno era a tentação do jogo no início. O Mu, que era o suporte principal. Alguns fizeram o Milo, né? O Milo tem um potencial muito bom, senhores. A galera superestima muito o Milo, mas o Milo na comp certa, fazendo ele funcionar, ele é o cão, tá? Ele leva 1 por 1. Eu já vi isso acontecer. Enfim, todos os bonecos que estão de graça, né? Que não é de graça, né? A pessoa pode farmar de graça, mas ela vai lá e gasta diamante, ela gasta dinheiro, enfim. Então, o que eu tô querendo falar pra vocês? O Canon, quando ele foi lançado,
veio de banner, tal, alguns uparam ele e por aí vai. Eu mesmo fui um que upei, porque eu pensei, caraca, se ele na saga dos Cavaleiros do Zodíaco era tão forte, tão bom, ele no jogo deve ser devastador, né? E aí, alguns fizeram, a maioria cacher, né? Fizeram, os outros não, os outros uparam Shun de Virgem, Sei de Sagitário, aí fazia aquele combinho nojento de Deusa da Guerra, Poseidon, Shun de Virgem, Sei de Sagitário. Haja visto que não existia Yoga divino, não existia Shun divino, não existia Ikki para dar proteção de aura, não existia nada disso. Então aquele combozinho de dano com quebra de defesa funcionava, cara, beleza, tá? E alguns tinham o canon, muitos canons por aí foram upados e largados de lado, né? Só que aí me apareceu este cara aqui, foi um dos primeiros, né? Este cara aqui apareceu, e galera, quando ele apareceu, ele mudou o meta totalmente. Por quê? Porque quando ele entra na comp, esta porcaria aqui não deixa você tomar dano, né? Aí uns falaram assim, pô, carecão, mas não deixa eu tomar dano. E o que você tem que fazer para o teu time resistir esse tempo que você está tomando dano, não está dando dano e pode consequentemente perder primeiro do que o inimigo? Das duas, uma. Ou você pode controlar o time inimigo, né? Você controla o time inimigo, como, por exemplo, um outro boneco muito superestimado também, mas ele C9 e A30 e bem rápido, com um pouco de defesa, ele funciona muito bem, que é este cara aqui, por causa desta skill aqui, tá? Que ele congela todo mundo no início, né? E te dá uma sobrevida. O que é a sobrevida? É você conseguir respirar um pouco. Porém, o Camus, ele não vai congelar o Ikki, porque o Ikki é imune a congelamento. Mas ele vai congelar os outros 4, que não são imunes. Galera, presta atenção. Tô fazendo um vídeo baseado na sequência de banner, tá? Primeiro veio o Ikki, depois veio o Yoga. Então, o Yoga é imune a congelamento, mas não estamos falando do Yoga aqui, estamos falando do Ikki. O Ikki é imune a congelamento também, porém os outros 4 que se usava com ele não era, nem o Seiya Divino era, né? Então o que acontece? O Camus era uma saída muito boa para você controlar todo mundo e ganhar 4 segundos de sobrevivência. Por quê? Imagina, teu time inteiro sem controle de início, de starter, né? O Ikki do lado de lá dando proteção de aura, você tentando bater e você não consegue fazer nada. Consequentemente, o que acontece? Seu HP ia reduzir bem mais rápido que o inimigo e você vai perder, tá? Eu não vou falar de estratégia de batalha porque não vale a pena. Então o Camus tem essa prerrogativazinha boa para isso, né? Aí uns utilizavam o Poseidon com reflete. Mas o Poseidon com reflete, ele segura 6 segundos. Ok, mas ele só segura ele, tá? Se ele ficar na posição 1, os 3 que batem na posição 1, né? Os 3, o da frente dele e os 2 de trás, vão dar dano no Poseidon. Então ele vai refletir o dano para essa galera aí. Se ele estiver na posição 2, reflete para quem está na frente dele mais um do canto. Beleza? Então ele conseguia neutralizar metade da composição, tá? Porém, continuavam tomando dano, porque o Poseidon só reflete dano, ele não protege o time contra dano. Então, era uma saída, mas não era tanto, tá? Tinha esse cara aqui que alguns usavam, tá? Por quê? Porque o Ikki, quando ele bate em área. Quando ele dá o Satã Imperial dele, o golpe fantasma, ele bate em 3. Então, se pegasse no Algol, que sempre bate na frente e em mais 2 na frente, o Algol vai petrificar, tá? E o Ikki não é imune à petrificação, ele é imune a queimadura e congelamento, tá? Então o Algol funciona para controlar o Ikki, já vi várias e várias vezes. Inclusive o Algol, o C9, a 30 e por aí vai, consegue cauterar o Ikki um pouco, tá? Por causa dessa passiva aqui, que ela reduz a chance de tomar crítico e aumenta cada vez mais a defesa, beleza? Este cara aqui é um cara que também dá uma sobrevida pro time, por quê? Porque ele tanca o Ikki, era mais um counter de Ikki front, né? Se cura muito, muita defesa inicial, se não me engano são 80% de defesa em forma de Kazuha, tá? E ele tanca o Ikki sem problema nenhum, mas porém, até ele utilizar a skill e botar todo mundo para dormir, teu time já tomou dano. Então era uma saída, né, meio chata. Aí a gente vai para um bonequinho melhor, este aqui.
A deusa da guerra C9, vocês sabem muito bem que toda vez que ela toma dano inicial, ela abre um escudo de imunidade a dano e debuff, né? Ou seja, seu time fica lá com aquele escudinho douradinho, não toma dano, não toma debuff, teu HP fica normal, ela ainda cura um pouco também. Ou seja, era a saída melhor que teve, foi a melhor saída que teve quando o Wiki foi lançado, né? Quem tinha a deusa upada, usou a deusa. Aí veio um boneco que mudou a porra toda de novo, desculpa a expressão, mas essa é a verdade. Que foi este rapaz aqui, Rosinha. Esse cara cauterava, o único boneco que cauterava o Wiki Divino. Ou seja, seu time não tem mais controle, você não consegue mais controlar inicialmente, você não consegue mais reduzir dano, você não consegue mais fazer nada. Seu time vai apanhar, vai ficar sem buff, porque o Shun Divino limpa o buff e debuff. O Wiki dá proteção de 5 segundos, ou seja, seu time fica tomando porrada durante os primeiros 5 segundos da partida e não tem o que fazer. Aí foi quando a galera começou a utilizar este cara aqui, tá? Não pelas skills, que todos sabem já como funciona, supressão, que ele bota 3 bonecos, bota quem tá na frente dele e quem tá atrás. Aí ele bota todo mundo no triângulo. O triângulo, senhores, não dá dano, ele só suprime a galera, tá? O dano é dado passivamente. Exemplo, ele ultou. Quando ele ulta, o Wiki ulta. O Wiki ulta e bate e dá dano. O dano que ele dá é dentro do triângulo que ele fez, com os 3 bonecos lá suprimidos. Ou seja, não consegue bater, não consegue dar ataque básico, enfim, tá? Mas o triângulo do Canon, diferente do Dragão Marinho, não dá dano. Do Dragão Marinho dá dano, do Canon não. Ele é mais um controle, ele impede que 3 bonecos se mexam na partida, tá? Então eu não vou citar aqui os controles, né? Aí tem aqui a explosão galáctica, que ele bota a camada estelar, que aumenta até 3 vezes, tal. Tem este negócio aqui, que é o Satan Imperial, que a gente vai falar mais à frente. E tem isso aqui, quanto menos HP ele tiver, mais dano ele vai dar, tá? Agora vamos falar disso aqui. Canon usa o punho do Imperador Demônio Ilusório para fazer um alvo aleatório na primeira fila do inimigo entrar no estado de caos, ou seja, o inimigo fica chapado, meio doidão, fica olhando para a esquerda, vê para a direita, e por aí vai. E aumenta a velocidade de ataque do inimigo, é porque não está escrito, tá? Do ataque do inimigo, que foi controlado em 50% para 2 segundos. Na realidade foi para 3 segundos aqui no level 3. Por que ele aumenta a velocidade de ataque do inimigo? Porque o inimigo não está batendo nos próprios inimigos? Então, consequentemente, aumentando a velocidade de ataque, aumenta o dano que o inimigo toma, tá? Muito interessante isso, muito bem pensado. Vamos para a armadura. Os bônus iniciais da armadura, da vida, da dano, da defesa e da esquiva, tá? Lembrem-se disso, esquiva. Aí tem aqui os atributos dele e tal, na A30 ele vai dar um dano absurdo, aqui no A20 ele vai aumentar o dano da camada estelar lá para 20%, ou seja, se estica 3 vezes, ele vai aumentar isso para 80% de dano, no caso são 4 vezes, né? Ganha 1% de velocidade de ataque a cada 1% de vida perdida, né? E vai, vamos lá. Lembrem-se desse atributo aqui, ó, esquiva, tá? E agora nós vamos para a constelação. Não vou falar do C3 dele, porque o C3 é uma constelação de boa, mas vamos falar do C9. Tá? É aqui que ele entra no meta, sons. Durante a batalha, após os inimigos baterem com muita força, irá receber imediatamente o efeito de punho Imperador do Demônio da Visão, uma vez. Este efeito só pode ser ativado uma vez por personagem inimigo. Ou seja, logo quando começa a partida e a galera começa a bater nele, já automaticamente quem bater nele fica chapado, fica doidão, tá? Não sabe o que faz. Fica atacando os próprios amigos aleatoriamente. Com isso te dá uma vantagem em velocidade de ataque. Agora eu vou dizer o porquê que ele começou a ser utilizado nesse meta de Ikki com Shun Divino. Por causa disso aqui, senhores. Aqui, ó, para 2 segundos, estendida para 3 segundos. Na constelação, estendida para 1,5 segundos. Ou seja, o time inimigo fica se atacando durante 4,5 segundos. Ou seja, quase 5 segundos. Que é justamente o mesmo tempo, ou quase o mesmo tempo, da Aura da Fênix. Ou seja,
ele neutraliza a aura da Fênix com a confusão do time inimigo. Mesmo que o time inimigo não tome dano por causa do Ikki, ele vai ficar confuso, tá? Então ele não usa skill de ciclo, ele não usa ataque básico. Se eu não me engano, a barra de ult enche, mas ele não consegue ultar e por aí vai. Por isso que o Cannon entrou no meta atual, tá? E baseado nessa explicação toda, e para quem tinha dúvida e por aí vai, vamos falar aqui da esquiva dele. Carecão, esquiva? Esquiva. Ele tem esquiva. Se você colocar ele a 40, ele aumenta esse atributo da esquiva, tá? Só que tem uma coisa meio complicada. Por que eu vou botar esquiva num boneco que tem que ser atacado? Porque pro C9 dele funcionar, né? Ele tem que ser atacado. Então eu não posso topar esquiva nele de jeito nenhum, porque ele não vai conseguir utilizar o mais forte dele, que é a confusão, tá? E detalhe, senhores, isso é um controle inicial de partida, tá? Isso já começa a partida já startando dessa forma. Então, galera, baseado nisso, a gente tem uma noção de Araya para ele, que é o mais importante, tá? Tem várias e várias formas de montar o Araya do Cannon, tá? Essa aqui é uma forma de montar o Araya do Cannon sem a carta vermelha dele, porque nessa conta aqui eu não tenho a carta vermelha dele, tá? Eu foquei em outro boneco, foquei no Yoga. Então aqui eu posso dizer que como a cada vez que ele perde vida, ele ganha velocidade de ataque, eu não preciso utilizar a velocidade de ataque nesse Araya, certo? Eu já eliminei uma das cartas mais importantes do jogo, beleza? E não preciso utilizar ela no Araya do Cannon. Posso utilizar no Araya de um outro boneco, um DPS, enfim. Então, nesse Araya aqui, o que eu foquei? Eu foquei em defesa, tá? Aí ele dá até uma esquiva aqui, ó. Uma esquiva flat, 65%, 65,6%. Defesa física, que ele precisa de defesa. No início do combate, aumenta a defesa durante 210% durante 3 segundos, tá? Eu foquei na carta do Aldebaran, que também dá mais defesa para ele, aumenta a tenacidade. A tenacidade já expliquei que é a quantidade de chance que o boneco tem de tomar crítico. Então, quanto maior a tenacidade, menor a chance de tomar crítico, tá? E ela dá aqui, ó, quando sofrer habilidade pela primeira vez, habilidade, não é de ult. A habilidade pela primeira vez reduz o dano em 42%. Ou seja, teoricamente ele reduz o dano do Sukiô, reduz o dano do Ikki, reduz o dano do controle do Seiya e por aí vai. Essa carta aqui, como eu já expliquei a vocês, ela reduz o dano arcano, que é o dano da ult do inimigo, tá? Por que eu estou usando a carta de pressa aqui? A carta de pressa, ela simplesmente vai fazer o Satã Imperial do Cannon ciclar mais rápido. O que é ciclar? É ela redirecionar novamente. Ou seja, deu Satã Imperial, fez lá os 5 lá. Show de bola. O C9 não fica, já foi utilizado. Tá? Vamos supor que a luta durou mais de 30 segundos. Então o C9 já foi utilizado nos 5. E o teu time tá lá batalhando. Tá segurando, tá dando dano, matando um por um, tal. A carta de pressa, ela vai ciclar os cometas da explosão galáctica e vai ciclar o Satã Imperial pela skill e não pelo C9, tá? Ou seja, ele vai dar o Satã Imperial como skill mais rápido e vai ciclar esses cometas da explosão galáctica mais rápido com a carta de pressa, tá? E sem falar que ela dá precisão e dano, que é uma das melhores cartas que tem, na minha opinião, no jogo. E por último, uma cartinha de defesa, tá? Que ela dá mais defesa, dá tenacidade e reduz o dano que o boneco toma na luta inteira, né? Em 20%. Logicamente que a gente sabe que isso aqui se maximizado, isso aqui vai para 35%. Estou upando, né? Eu sou free to play, todo mundo sabe disso. Então a gente faz as coisas com calma. Mas esse é um estilo de Araya que pode ser montado, tá? Esse Araya é recomendado se você for utilizar ele numa frontline, tá? Numa frontline na posição 1, por exemplo, ou até num possível counter de Ikki. Esse Araya é um Araya bom pro Ikki. Por quê? Porque ele tem bastante defesa, anticrítico e tem pressa. Então, como você sabe que a cada 1% de HP do Cannon ele ganha 2% de velocidade de ataque, você não precisa usar velocidade de ataque. Então você soca a defesa nele, joga uma carta de pressa nele bem upada e deixa o milagre acontecer. Beleza, galera? Não recomendo colocar esquiva, né?
como está aqui na armadura, porque, volto a dizer, ele precisa ser atacado para o C9 dele funcionar. Então não adianta eu entupir ele de esquiva. Funciona, funciona. Não vai ser acertado, a defesa dele vai ficar boa e por aí vai. Porém, o C9 dele não funciona. Vai ficar dando... vai esquivar, e você não vai conseguir controlar os inimigos. Então a função dele fica, né, fica meio fora de padrão. Fica uma coisa meio deturpada. Beleza? Galera, o Canon é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Agradeço o tempo aí que vocês me esperaram aí. Desculpa aí a minha ausência. Eu estou sempre estudando aqui, vendo aqui as melhores possibilidades, jeitos de explicar as coisas para vocês, tá? De uma forma que todo mundo entenda, de uma forma bem concisa para todos, tá? E por aí vai. Muito obrigado e boa noite.